Na análise de um certo caso, Reishi reconheceu que a cisão esquizofrênica, qualquer que fosse sua forma de expressão, como, por exemplo, a entre Deus e o diabo, representava uma dissociação da personalidade entre duas situações diametralmente opostas em sua estrutura de caráter, as quais eram mutuamente exclusivas e incompatíveis. Essas situações opostas nada mais são do que as duas tendências instintivas básicas, agressão e ternura, material e espiritual, esse mundo e aquele outro mundo. Dado que o paciente se identificava com o aspecto espiritual e vivia naquele outro mundo, o mundo real e agressivo das necessidades materiais e sensações, era sentido como estranho, alienado, e como as forças que influenciavam uma pessoa. Tais forças, nesse paciente, devem ser interpretadas como a energia do impulso agressivo material. Dado que este impulso é a expressão da força vital nos tecidos corporais, ninguém consegue reprimi-lo totalmente. Se não for percebido e aceito como parte da personalidade, algum contato será estabelecido com ele, indiretamente através da projeção e da introjeção. A perda de contato com a força orientadora de caráter material e agressivo se manifesta como uma despersonalização total. A paciente de Reishi experienciava essa despersonalização total como estando fora de mim mesma. Me sentia dupla, um corpo aqui e uma alma lá. Já estudamos o mecanismo desta total despersonalização. Como todos os indivíduos, esta paciente desejava a unificação, embora rejeitasse o corpo através do qual esta seria possível. Em muitas experiências esquizofrênicas, vemos que as paredes de uma sala desempenham um papel importante. Ouvir vozes e ver coisas nas paredes é uma experiência esquizofrênica frequente. A mais vívida expressão feita por um esquizofrênico é a de que as paredes estão vivas. A fim de compreendermos esse comentário, devemos ter em mente que o esquizo percebe os movimentos fora dele mesmo, ao passo que sua percepção da mobilidade interna está bloqueada. Ou seja, o esquizo percebe o efeito de sua projeção como um reflexo vindo das paredes, sem estar ciente de que ele é a fonte. O que faz com que as paredes pareçam vivas é o movimento de energia no espaço. Quando olhamos para um objeto através de um espaço carregado, a vibração do espaço é projetada sobre o objeto, que então parece estar vivo, independentemente. O próprio espaço em si está vivo no sentido de que o movimento e a vibração, sob todas as circunstâncias, são um fato que os pintores impressionistas reproduziram vividamente e que, atualmente, muito poucos artistas negariam. O esquizofrênico é muito mais sensível a fenômenos desse gênero do que a pessoa normal. É bem sabida a propriedade que algumas pessoas têm de excitar e carregar a atmosfera à sua volta. Muitos indivíduos fortes têm uma personalidade tão forte que parecem irradiá-la de si. Dizemos que sentimos a presença deles, ou às vezes isso é descrito como magnetismo animal. A mais potente manifestação desta propriedade está reservada para os olhos. Em algumas pessoas, os olhos parecem brilhar, reluzir. Quando esses olhos estão voltados para alguém, essa pessoa pode sentir a radiação emanando deles. Algumas vezes, os olhos podem ter uma irradiação que é fria e maligna, tão intensa que se sente um arrepio de medo quando em contato com eles. Se assumirmos seriamente a expressão corriqueira de que os olhos são o espelho da alma, podemos ter uma apreciação melhor desses fenômenos. Os olhos transmitem as sensações de modo mais vívido do que qualquer palavra falada.
Em minha carreira como psiquiatra analista, sempre confiei na expressão dos olhos dos pacientes. Vi a tristeza deles, seu medo, desprezo, raiva, o apelo, o amor e o ódio. Mas foi fora do meu trabalho terapêutico que tive minha mais impressionante experiência com a expressão dos olhos de uma outra pessoa. O incidente se deu enquanto andava de metrô. Uma moça sentada em frente à minha esposa e eu subitamente voltou seus olhos para nós. Senti um arrepio de frio me percorrer no momento em que me percebi olhando dentro dos olhos que expressavam um ódio que nunca vi igual. Minha esposa comentou ter tido a mesma reação. Não conseguimos olhar para ela. Foi uma experiência inacreditável. É em seus olhos que o esquizofrênico mostra mais claramente sua doença. Às vezes, pode-se fazer o diagnóstico a partir simplesmente dos olhos. Reishi descreveu como sendo um olhar tipicamente remoto, de distância. Parecem olhar através de você e não para você. Quando você olha para seus olhos, sente que não se contatuam com eles. O que há de errado com os olhos dos esquizos? Como é que eles se desligam? Em meu paciente catatônico, seus olhos eram tão vidrados que pareciam um cadáver. Contudo, isso era surpreendente, ele via tudo à sua volta. A única interpretação possível era que a luz conseguia entrar por seus olhos, estando, portanto, intacta a função mecânica da visão, embora nada adviesse disso. É como se o fogo interior estivesse extinto ou apagado. Quando meu paciente saiu do seu estupor catatônico, imediatamente seus olhos voltaram à vida e pareciam amigáveis. O que perturba um observador a respeito dos olhos de um esquizofrênico é a sua falta de expressão. Do mesmo modo, como o rosto tem uma semelhança com máscaras, os olhos não têm expressão. O esquizo não tem falta de sentimentos. O que lhe falta é a habilidade para focalizar a sensação sobre uma outra pessoa. Eis aqui, novamente, a falta de coordenação motora, manifesta na dificuldade de expressão corporal. Há uma diferença entre ver e olhar. O dicionário nos diz que o primeiro é uma função passiva. A definição do verbo olhar é interessante, e a citarei. Dirigir os olhos para alguma coisa, dirigir a visão de uma certa maneira ou com uma certa sensação. O esquizofrênico vê, mas não olha. Não lhe tem disponível, no segmento cefálico, o impulso motor necessário para dirigir seu olhar. É a mesma falta responsável pela expressão dura, reta, da região da testa entre os olhos, bem como pela sensação de vazio na frente da cabeça. A energia está bloqueada na parte posterior do pescoço e algumas vezes na da cabeça. Não vem até a frente do encéfalo ou cabeça. Não é uma tarefa fácil fazer fluir a energia e mantê-la nos olhos. Para se conseguir que isso aconteça, também é necessário aumentar a carga na região genital e lá mantê-la. Num dos meus casos mais favoráveis, levou-me 6 meses de contínua terapia bioenergética, mas ainda buscamos mais. Buscamos fortalecer o movimento energético pendular e ancorá-lo nas funções de realidade, de um tal modo que possa aguentar as pressões e vicissitudes implícitas na vida em um ambiente social. A psiquiatria está familiarizada o suficiente com problemas do esquizofrênico para chegar a um diagnóstico correto a partir de uma história cuidadosa, ou através do uso de testes, tais como o Rorschach. Os casos limítrofes, no entanto, são mais difíceis de diagnosticar, embora mais fáceis de tratar. No próximo capítulo, estudaremos a dinâmica da estrutura de caráter esquizoide.
do modo como aparece no consultório do analista.